Olha só o que falaram antes do clássico entre Grêmio e Inter e Grêmio no programa Os Donos da Bola. O jogo nem está perto de começar e as polêmicas já começaram. Acompanhe depois da nossa vinheta. Eu sei que é o anímico, Gamba, eu entendo, eu comecei dizendo, eu não vou ignorar a questão que é Grenal. Eu sou um dos que diz aqui no programa. Não tem como. Não, mas eu sou um que diz aqui no programa que nós temos que ganhar o Grenal, nós temos que ganhar o chão e tudo mais. Eu só acho que a questão que tu está falando ali, vamos no sacrifício para um Grenal que teoricamente só vale a rivalidade, eu não sei se é producente. Mas é muito. A rivalidade é muito para esse Grenal, mesmo sendo fase classificatória. Vai ter uma consequência para o lado perdedor, vai ter uma consequência. Bora lá, Lucas Dias, vamos para o outro mistério de Grenal, do outro lado, do lado do Internacional. Dá para cravar Rocher fora do Grenal, senhor Lucas Dias? Ainda não dá para cravar, tá, Gamba? Até o momento o Rocher realizou algumas atividades com bola no gramado do CT Parque Gigante, com algumas limitações por conta da reincidência da lesão e da fissura que ele teve na costela na última temporada, durante as semifinais da Libertadores contra o Fluminense. Na pré-temporada, como eu destaquei, ele teve essa reincidência e o técnico Eduardo Cudê, assim como o Renato foi questionado sobre Diego Costa, Cudê foi questionado sobre a presença do goleiro uruguaio no Grenal do próximo domingo, ontem, depois da vitória lá no Estádio do Vale. E ele falou sobre o tema. Sempre falamos, ¿no? Es una lesión donde no podemos marcar los tiempos de cuándo va a estar 100%, que no se puede adelantar o proceso, ¿no? Entonces, veremos cómo está la semana. Agora seria precipitado falar da situação. Bom, vamos lá. Colar, começa contigo. Vamos começar pela informação, né? Qual é a informação que vocês têm com relação a Rocher e a possibilidade dele jogar o Clássico? Lucas Dias colocou há pouco, ainda não dá para cravar, mas para um jogador que ainda não atuou em 2024, fazer a sua estreia justamente no Grenal, não seria uma decisão arriscada, temerária, Colar? Sem dúvida. A informação que a gente tem é que ele vai ser avaliado, né? Ele vai ser, nessa semana que o Inter se apresenta a partir da terça-feira, ele vai olhar, né, se está bem. O Rocher vem fazendo treinos, mas bem específicos, treinos, por exemplo, que não envolvem queda no gramado. Ele só faz trabalhos em pé, ele faz trabalhos físicos, ele não tem trabalho de choque, ele não tem trabalho de queda no gramado. Então, assim, eu acho muito improvável que o Rocher seja titular do Inter no Grenal. E vou dizer agora como opinião, eu acho que não tem que jogar o Rocher. Até porque depois o Inter tem um jogo contra o Asa em Arapiraca, que é um jogo eliminatório da Copa do Brasil, também não tem que jogar. E aí volta contra o Juventude, que é um jogo que teoricamente vai ter menos peso, pelo Inter já estar classificado, né, vencendo ou empatando o Grenal, chega como líder, né, nesse jogo contra o Juventude. Então, assim, não tem necessidade de colocar o Rocher. A gente já viu no próprio Grenal o que foi o Rocher descontado, né, num Grenal que poderia ter sido muito mais fácil, pelo que o Inter apresentou. Duas falhas do Rocher quase colocaram o placar em risco. Então, o Antony não passa segurança, não passa tranquilidade. É verdade, é um garoto novo, né, tem 22 anos, não tem feito grandes defesas até aqui no Campeonato Gaúcho, não foi muito exigido, mas assim, é o goleiro que o Inter tem e para mim ele tem que jogar. Ernest, é um problema não ter o Rocher no Grenal e ter o Antony? O Antony até aqui te convenceu? É que é difícil dizer, né? E ao mesmo tempo que o Diogo fala, por exemplo, de não botar uma pecha de responsabilidade no Gustavo, eu não vou botar uma pecha de responsabilidade no Antony, entende? Eu não vou... O Antony tem 9 jogos como profissional. 9. É impossível tu botar uma pecha nele de que ele não vai ir bem no Grenal. Ou dizer o seguinte, se ele não for bem no Grenal, acabou, tem que sair, não pode jogar. Não, o imediatismo é complicado, e principalmente para um goleiro, né, que é um cara tão terminal. O atacante erra 20 bolas, mas se bota uma para dentro, tá maravilhoso. O goleiro, se deixa passar uma bola, né, qual tem sido a percepção da torcida com relação ao Antony até aqui? Esse é o problema, né? O problema é que a gente está muito calejado com questão de goleiros. A gente vem de Marcelo Lomba, a gente vem de Daniel, a gente vem de Kehler, que, querendo ou não, acabaram com uma pecha junto à torcida de chama-gol, né? Do Marcelo Lomba, depois o Daniel, que acaba saindo por conta disso, e claro, com falhas, óbvio, mas depois tem o Kehler, com algumas falhas também questionáveis. Então, o Inter, quando acontece um gol como ontem, que o jogador cabeceia para baixo, é uma bola difícil de pegar,
E tu já começa aquela coisa, ele falhou. Não falhou. Poderia ter pego. Não poderia ter pego. Que ele não foi testado, é um debate. Né? O principal ponto sobre o Antony é que esses 9 jogos que o Ernest citou, não dá para dizer o que é o Antony como goleiro. Isso. Se ele é bom de reflexo, se ele é bom de posicionamento. Ele foi pouquíssimo testado. E os gols que o Inter toma, na grande maioria, é uma bola difícil. Para mim, o erro principal é do Vitão. O Vitão não pula, mais pulou a parede. Dele, né? Se tu for olhar, é uma falha coletiva, né? Se tu for olhar, é uma falha coletiva, porque o René ele pega e deixa o cruzamento, a bola, depois o zagueiro, né, o Vitão, fica olhando para a bola e não no jogador. E aí depois o reflexo, né? Talvez eu acho que ele demorou um pouquinho no reflexo. Eu entendo, Ribeiro, quem critica que era uma bola defensável. Isso. Eu entendo quem critica que era uma bola defensável. E tu quer ver uma coisa? É tão questionável esse lance aí, porque depois tem um lance parecido, que ele defende, ele toca na bola, a bola bate na trave e depois ele pega um rebote. Mas aí, Ribeiro, um goleiro com estofo, ele não recebe esse tipo de crítica. Talvez não. Ele poderia cometer a mesma falha, mas ele não recebe esse tipo de crítica. Gol não fala sobre o goleiro. É isso. Exatamente. Se é um Rocher tomando esse gol... Eu vou dizer pra você o seguinte, o Rocher jogou o último Grenal, machucado. Sim. Não foi legal. Não foi. Não. Então pra que fazer de novo? E eu vou usar a mesma coerência. Eu vou usar a mesma coerência para o que eu falei agora pro Diego Costa na questão do Grêmio. Tá? Não tem por que antecipar o Rocher. Era isso que eu ia te perguntar. Não tem por que antecipar o Rocher. Era isso que eu ia te perguntar. Eu vou usar a mesma coerência. O Antony, na tua visão, ele compromete o todo do Internacional? Eu acho que não. Perfeito. Eu acho que então não. Tua opinião está posta. Não tem por que forçar e colocar o Rocher. E mais, não colocaria o Rocher agora para não, de repente, correr um risco de comprometer uma temporada do goleiro titular do Inter. Porque depois tem Copa do Brasil, depois tem Campeonato tem os finais do Gauchão, velho. Não, tudo bem. São mais importantes. Que ele pode voltar também nas finais do Gauchão, perfeito, concordo contigo. Mas eu acho que não há necessidade de antecipar. O cara tá 100%, o cara tá liberado. Se ele tivesse liberado ou se ele tivesse perto do 100%, o Cudê não tinha dito assim, não tem como dizer, tu vê, não posso antecipar. Não, mas a informação do Colar, ele não tá se jogando no chão. Não, evidente. Semana passada nos treinos, ele tem como jogar. Ele treina dentro do vestiário, e dentro do vestiário o Inter tem uma espécie de colchão, não para ele, né, mas para os jogadores treinarem em dia de chuva, por exemplo. É um chão um pouco mais fofo. Não sei se é bem colchão que dá para dizer, tá? Mas é um solo mais fofo. Ele treina ali, mas ele não vai para o gramado, que daí, com certeza, né? Quando tu bate no chão, é muito maior. E cá entre nós é um Grenal, né? Os jogadores do Grêmio vão saber que o Rocher está descontado, vão chutar de longe, numa bola aérea vão encostar no Rocher. O outro vai ser testado também vai. Como o Marquezinho foi pelo Santa Cruz depois que tomou o gol. O ponto do Ribeiro é que já tivemos uma amostra igual no Grenal, com o Rocher descontado, mas não deu certo. Ao contrário do Grêmio, o time do Inter está definido. Eu tenho uma dúvida. Eu só tenho uma dúvida. Eu também tenho uma dúvida. Eu vou dar aqui. Sobre o Antony? Só sobre o debate antes do Ribeiro dar o time dele. No caso específico do Diego Costa, se ele não jogar, não se apressou um processo, porque ele é o titular do futuro do Grêmio naquela posição, não se adiantou um processo. No caso específico do Antony, digamos porventura que seja o Grenal como a gente acha que vai ser, tá? O Inter em cima, pressionando, fazendo de tudo, amassando, criando chances, tal. Mas o Marquezinho fazendo aquilo que ele foi contratado para fazer. Salva um jogador tira em cima da linha, o 0-0 tá se encaminhando. Pum! Falha do Antony. Grêmio 1-0. Mas aí até o Rocher. Calma. É difícil, não, mas é que assim, falha do Rocher, Grêmio 1-0, a carreira do Rocher está intacta. Segue. Não muda absolutamente nada. Eu concordo com o Diogo. O Antony pode ser o fim da linha. Esse é o problema e o peso de um Grenal. É que eu não acho que isso... Não, só um pouquinho. Não tá completo. Eu só acho o seguinte... O Antony já é questionado, o Inter está contratando um goleiro. O Inter vai contratar um goleiro. Então é que eu acho... Eu jamais acho... o goleiro pro Grenal, Só não quero deixar a pecha de que eu... Só não quero deixar aqui a marca de que eu quero que a carreira do Antony termine. Não é isso. Eu vou usar, mas quer ver o que corrobora o que o Diogo está falando? Só para a gente ter uma ideia. Esse lance que a gente colocou há pouco, do Novo Hamburgo, fez com que ele, Antony, fosse questionado.
Imagina uma eventual falha num clássico, qual seria a reação da torcida em cima desse histórico trazido por ti, Ernest? Em cima desse histórico. E eu também concordo, seria um exagero absurdo decretar o fim da carreira de um jogador por conta de uma eventual falha no Granal. Mas nós conhecemos a cultura e sabemos como que o torcedor é passional nesse sentido. Sim, mas eu só vou Eu discordar vou do dizer Ribeiro. que o Antony tem que desejar muito jogar, porque é a chance dele de barrar essa investida do Inter por um outro Não, mas é que o Inter, não, mas é que vocês não estão entendendo. O Internacional ele não vai contratar um goleiro porque o Antony é insuficiente ou porque já o ia Antony, contratar antes. porque o Antony é instável. O Inter já contratou um goleiro. O Inter contratou o Ivan. O Ivan é o reserva do Rocher. O Antony é o reserva do Ivan. E o Diego, que agora subiu do Sub-20, né, é o reserva do Antony. Hoje, nesse momento, a gente tem o goleiro titular lesionado e uma incógnita que não se sabe de quando ele volta. O goleiro reserva está lesionado. Então a gente só tem o Antony. Não tem a questão mas a assim, lesão do Ivan no motivo o Inter a buscar um goleiro no mercado? Claro, mas não Então, porque, é isso. mas não porque o Antony é ninguém tá falando instável, disso. né? Mas não, eu só acho que tem que deixar bem claro pro torcedor, até porque não volta em março. não, mesmo que volte. Tá, mas daí... Tu tem 2 goleiros só e o outro é um guri. Tá, mas daí o Antony não tem estofo para ser o reserva, é isso? Não é isso, cara. Tenta entender o contexto. Pensa no contexto, tá? Tu tem um goleiro que vai para a seleção do Uruguai, tá? Provavelmente vai jogar Copa América, vai jogar eliminatórias e tudo mais. Sim. Tá? Tu tem o menino, que já não era o titular, o reserva direto, né? Então tu é obrigado a comprar mais um, porque tu não pode ficar na mão. No planejamento da diretoria colorada, tu não pode ficar na mão do teu terceiro reserva e de um guri. Tu obrigatoriamente tem que contratar um goleiro. É a lógica. É lógico. O Inter contratou o Ivan porque precisava de um goleiro. Claro. O Ivan lesionou. E com o Kehler aqui. Não, perfeito. Com o Kehler aqui. Então, é só para deixar claro assim, o Inter não está indo atrás de um goleiro porque não confia no Antony. Eu só acho... O Kehler foi torrado. Eu concordo com o Ernest, entendo que ele... Eu concordo com o Ernest, entendo o que ele está dizendo. Jamais vou discutir o contrário. Mas se o Antony tivesse ido bem a ponto de dar confiança, o Inter não estaria no mercado. É uma outra leitura. Interessante. Não, Eu concordo e entendo, mas se ele estivesse jogando bem... Eu entendo a tua leitura. Entendo a tua leitura, mas ainda não concordo com ela. Por conta justamente do Diego ser o reserva. É que entendeu? por exemplo, assim, ó, como é o nome do goleiro do Atlético Goianiense? Ronaldo, né? O Ronaldo. Pode ser que não seja ele, mas eu vou usar ele como exemplo porque é o nome que surgiu. Tu vai investir 5 milhões de reais num goleiro para ser o teu reserva nesse momento, só porque o Antony não deu 100%. Se ele tivesse dado 100%, tu apostaria no Diego como terceiro goleiro. É uma leitura. Não o problema não é o Diego. Claro. O problema não é o Diego, o problema é o Antony. Ribeiro Não que ele Neto, seja um vamos lá. problema. Internacional escalado para ti, Ribeiro Neto. Escalado para o Grenal com Antony no gol, Bustos, Vitão. Aí é só a questão da... A gente não sabe a extensão da lesão. Só uma pancada. Só uma pancada, tá liberado. Mercado. Então, Vitão, Mercado e René. Aranis, Bruno Henrique, Alan Patrick, Wanderson, Ener Valência e Alar. Eu só tenho uma dúvida. Está time do Ribeiro. definido o time do Se Internacional. joga Robert, Renan ou Vitão, o parceiro do mercado. Não tenho a convicção de que o Vitão vai jogar. Pela falha contra o Novo Hamburgo? Não, porque o Robert Renan, teoricamente, é o titular do Inter. Foi contratado para ser o titular do Não Inter. acho isso. Acho que joga Vitão e Mercado. Não, eu vou divergir só da tua escalação, só na questão Alário ou Maurício. E principalmente porque a informação que se tinha é que o Maurício jogaria minutos agora contra o Novo Hamburgo. Não jogou contra o Novo Hamburgo, jogou contra o Brasil de Pelotas. Justamente para se entender qual era a condição física dele. Voltando da seleção olímpica, que é outro treino, é outro tipo de trabalho, não é a mesma intensidade da preparação física do Eduardo Cudê e tudo mais. Então, com o Maurício não jogando no domingo e tendo, inclusive, feito já um trabalho de recuperação física e tudo mais, eu ainda coloco essa pulga atrás da orelha. Eu tenho essa pulga atrás da orelha no questão do Alário, 2 atacantes, claro, né? Ou Alan Patrick no lugar do Alário, ali mais próximo do Ener Valência, e povoar o meio campo com o Maurício. Muito bem. Vamos lá, gente. Palpite KTO. Hoje nós temos o segundo maior clássico do estado. Seria assim o segundo maior clássico do estado? Seria? Depende. Depende. Brapel? Vamos lá. Hoje tem Caju, 8 da noite, no Alfredo Jaconi, tem Juventude Caxias do Sul. Donos TV é o cupom para vocês utilizarem lá na KTO. 20% de bônus para vocês em cima do primeiro depósito. Vou começar por ele, que ama o futebol gaúcho, que ama o gauchão. Diogo Rossi,
vai acompanhar atentamente. Juventude e Caxias do Sul hoje, lá no Alfredo Jaconi. Vamos lá, Diogão. Quem é o técnico do Caxias? Argel Fux. Ele, Tá, 2-0 pro Juventude é o natural. por conta do treinador do Caxias. Sim, exatamente. E o treinador do Juventude é o Roger, É o Roger. Um grande treinador. Crítica pesada. Como é que é, Ribeiro? Isso me pareceu uma crítica ao trabalho Eu de posso, Argel Fux. por favor. Último técnico campeão no Internacional, Argel Fux. É isso aí. Último técnico campeão no Inter. Vamos lá, Ribeiro Neto. E ele vai ganhar o Na Caju. verdade, não, né? Ele vai na ganhar o verdade- Caju. Caxias 1-0, gol de Argel Fux. É uma figura, né? Vamos lá, Lucas Colar. Vai ter trator no Caju hoje, Colar? O último técnico campeão pelo Inter foi o Antônio Carlos Zago, né? Já que vale a Recopa Gaúcha para algumas coisas, vale para ele também. Vai Tudo isso ser- é para não dar o crédito ao Argel. Vai ser 0-0 esse jogo. 0-0 no Caju. Alexandre Arnes. O pessoal de Caxias do Sul ficou bravo comigo naquela vez que eu estava em Bagé falando de filial, né, do Grêmio Juventude e tal. É que é um fato, não é uma opinião, né? Vamos lá. Ainda que, né, eu mandar um abraço pra galera de Caxias e dizer que eu aprecio muito o Juventude também, tá? Mas aprecio tanto, inclusive, que vou dizer que vai ser 2-0 pro Juventude em cima do Caxias, porque mesmo tendo a rivalidade Grenal, né, que o Diogo colocou aí, eu vou apontar o Roger, né, assim, como um grande treinador, e o grande time do Juventude aí vai chegar nas finais. Muito bem. Dois grandes treinadores, Roger Machado e Argel Fux, frente a frente hoje no Jaconi. O resultado será 2-2 no Clássico Caju, no Alfredo Jaconi. Donos TV é o cupom para vocês utilizarem lá na KTO. Vamos lá. Lucas Dias, Eduardo Cudê respondeu sobre favoritismo para o Clássico Grenal, Lucas Dias. Se debatem, obviamente, os mistérios do lado do Grêmio, do lado do Inter, mas também o técnico Eduardo Cudê respondeu a nossa enquete, né, Gamba? Afinal, quem é o favorito para o Clássico do próximo domingo às 18 horas no Estádio Beira-Rio? E dessa forma respondeu o técnico argentino do Inter. O clásico no tem favorito. Acho que llegamos bien. Vamos a tener una semana completa para trabajar, así que con tranquilidad. Continuamos trabajando en la preparación. Tratar de ser protagonista del juego y ganar y poder darle una alegría al torcedor. Clássico não tem favorito, palavras de Eduardo Cudê, mas o Internacional chega bem. Em seguida a gente vai debater muito sobre isso. Como estamos na Semana Grenal, os gols de hoje até sexta-feira serão todos do Clássico pelo Gauchão. E começamos com a última vitória do Inter dentro do Beira-Rio. Campeonato Gaúcho de 2022. E o atacante David fez o único gol do jogo. Roda aí. Muito bem, meu caro Alexandre Ernest, vocês estão concordando muito hoje, hein? Já concordamos aqui que não dá para forçar com o Diego Costa no Grenal. Concordamos que não tem que antecipar o retorno de Rocher para o Grenal. E creio que todos aqui concordamos que, senhor Lucas Colar, o Internacional é o favorito para o Clássico Grenal. O que não significa que ele vai vencer o Grenal, né? Apesar de eu já estar bem vacinado aqui em relação ao trio que está rolando aqui, né? Que é o Soteldo, o Pavon e o Gustavo Nunes, né? Da bancada dos donos da bola, que vão tentar a semana toda inflamar o vestiário do Grêmio com alguma declaração. Eu sou o Gustavo Nunes, né? Uma eterna promessa, Bom, por enquanto. Enfim, vocês definam o que vocês são aí, que tá tudo certo. Mas o grande ponto é que o Inter chega num bom momento, o Inter chega como líder do campeonato, venceu o último confronto direto, né, contra o Grêmio no estádio Beira-Rio. A gente pode fazer um recorte, né, se isso vale ou não, mas é a última amostragem que a gente tem dos últimos times num confronto direto. Mas eu acho que o Inter chega bem, chega num bom momento, chega com o time titular definido, chega, né, tranquilo. Ontem até foi mais um teste, após sair perdendo para o Novo Hamburgo, conseguiu ter calma para virar o jogo. Acho que o Inter tem qualidade. Mas eu não estou entre aqueles que acham que vai ser um passeio, vai ser uma goleada, que o Grêmio tem que se fechar para não tomar no Beira-Rio. Acho que é um jogo equilibrado, mas o Inter tem favoritismo. É melhor chegar como favorito o Internacional, Diogo Rossi, para o Grêmio? Não, eu acho que todos os pesos são um problema. Seja ser favorito ou seja ser, né, o franco atirador, como é o caso do Grêmio nesse momento. O Grêmio é o time que tem uma debilidade em relação ao seu adversário. Eu acho que houve uma diminuição significativa da distância entre Grêmio e Internacional, né, no último final de semana, pelo Grêmio, mais por méritos do Grêmio do que por deméritos do Inter. O Inter não evoluiu em nada, né? O Inter
mostrou muita tranquilidade no jogo contra o Novo Hamburgo, né? Um time que parecia estar treinando contra o Novo Hamburgo. Tomou um gol ali numa falha, né? Num problema que a gente já tinha dito no ano passado que existia, que é aquele lado esquerdo de defesa, né? Que é muito fraco. O lado de defesa do Inter, eu acho o René insuficiente para o elenco que o Inter montou. E o Grêmio evoluiu, ergueu a régua, né? Colocou um sarrafo um pouquinho mais alto nos 45 minutos finais, quando trouxe 2 jogadores que mudaram muito a cara do Grêmio. Um tecnicamente muito bom jogador, né? Que está querendo mostrar futebol, que é o Pavon, e outro que é o volante que o Grêmio não tem há algum tempo, que é um cara que ocupa todas as funções do meio de campo. Tu vê que ele tem características físicas, ele tem velocidade, ele tem explosão, ele tem técnica, né? Ele não é o supra-sumo da bola, dando todas essas características que eu dei, mas ele é um jogador diferente em relação aos volantes que o Grêmio tem, que é o do Queiroz. Então acho que o Grêmio sim passa por um processo de evolução, né? Acho que poderia ter montado esse time um pouquinho mais cedo, e isso atrapalha para o Grenal. Acho que não existe mais uma diferença tão grande quanto os times que a gente vinha vendo do Grêmio. Sim. Mas acho que o Inter ainda é bem favorito para o Grenal do final de semana. Ribeiro Neto, chegará o dia que um treinador da dupla Grenal assumirá publicamente algum favoritismo para o Clássico? Eu acho que essa forma explícita, ela não vai acontecer, porque ainda mais nos tempos de hoje, do politicamente correto e tudo mais, beira a presunção, né? beira algo que não é de bom tom. Mas o Cudê ele não colocou pra lá assim o favoritismo. Eu né? acho que o Cudê dele, chegamos bem. Eu acho que o Cudê quase assumiu. Mas eu não vejo problema nenhum. Ele tem que fazer isso mesmo. Claro, a frase chegamos bem condiz com o que ele, Cudê, treinador, e toda a torcida colorada vê dentro do campo. Isso. O Inter chega muito bem, a ponto de o Grêmio e o Diogo dizer aqui, a partir do jogo contra o Santa Cruz, o Grêmio melhorou em si mesmo. Ponto. Não é questão que nós somos os favoritos e blá blá blá, tá aqui na gandaia. É uma questão simples do que a gente vê dentro do campo. Eu discordo que o Grêmio melhorou em si mesmo. Repito, se o Grêmio pegar como parâmetro o recorte do segundo tempo contra o Santa Cruz, ele corre o risco de estar cometendo um erro muito perigoso. Mas não dá para negar que o time do Grêmio melhorou tecnicamente falando, ele melhorou no jogo contra o Santa Cruz. Tecnicamente, porque entraram 2 jogadores melhores que são os outros. diferentes. Mas é isso que eu tô falando. Só que esses jogadores tiveram a possibilidade de render bem porque eles encontraram um adversário liquidado. Gente, os caras não conseguiram correr em campo. Bom, entendeu? Então, assim, eu sei que eu não deveria falar, mas eu vou falar. O Ribeiro não dá nenhuma chance pro Grêmio. Não, eu não falei isso. Zero. Eu não falei isso. Tu falou que o Grêmio pegou um adversário liquidado. E tudo que o Inter não é. O Inter é o líder. Querido, eu já falo muita bobagem. Mas deixa eu pelo menos ser responsabilizado pelas bobagens que eu falo. Mas tu acabou de dizer que o Grêmio só... que eu falei. Olha só, tu acabou de dizer, não foi eu que disse, tu acabou de dizer que o Grêmio só conseguiu fazer o que fez porque pegou um adversário liquidado. Não tenha dúvida nenhuma. O Grêmio não vai pegar um adversário liquidado no final de semana. Sim, vai pegar um adversário bem mais forte. Não só mais forte como líder do campeonato, que joga o melhor futebol do estado, eu acho que ou o do estado do Renato Brasil. tem que pegar como recorte os problemas defensivos que o Grêmio vem apresentando e que apresentou nesse mesmo jogo. Não só nesse jogo, o torcedor do Grêmio vaiou o time do intervalo. Sim. Porque o Santa Cruz, que é o pior time do campeonato, tinha assim, ó, era um espaço assim, ó, maravilhoso. Tu imagina? Por isso que eu tenho certeza que estão 3 volantes. Porque ele tem que ocupar espaços no meio da movimentação dos jogadores do Inter. Isso é bem verdade. Com aquele buraco no meio campo do Grêmio ali, vai ser muito mais fácil pro Inter jogar. Isso o Ribeiro tá correto. E aí, torcedor, o que você acha? Gostou da nossa matéria? Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo. Voltamos a qualquer momento trazendo mais informações aqui no canal RK Inter.